E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então hoje as nossas aulas da Dentística 1. Hoje a gente vai dar continuidade naquele assunto que a gente começou semana passada sobre as restaurações de amálgama. Semana passada vocês conheceram sobre o material e sobre a classe 1, as técnicas para a restauração classe 1. Agora a gente vai ver sobre a classe 2, tá bom? A classe 2 ela tem algumas particularidades até pelo fato da morfologia dela. Então, vou começar falando um pouquinho dessa morfologia da proximal dos dentes posteriores, né? Restauração classe 2, sempre em dentes posteriores, né? Isso aí vocês já estão ok. Deixa eu só ligar esse ventilador aqui, um quente aqui. Vocês já estão quanto classificação de Blacks aí para vocês é tranquilo, né? Então, a classe 2, premolares e molares, as proximais deles. Como que essa morfologia, principalmente o que? No contato proximal, a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer uma restauração na classe 2, a gente tem que restabelecer esse contato proximal. Se nós não restabelecermos ele, até porque esse contato não é só por causa de acúmulo de alimento, não. Também, e muito por isso, né? Mas também pelo fato que dente foi feito para ficar um coladinho no outro. Dente gosta de estar juntinho. Vocês podem observar, principalmente quando vocês entrarem em clínica, vocês vão ver isso muito. Paciente que perdeu um elemento, às vezes na infância, não teve condições de colocar outro no local, seja implante, seja algo, né, de prótese removível, um rote, qualquer coisa que seja. Se ele não colocou nada, nenhuma pecinha ali, o dente tem a tendência a girar, a procurar esse contato. Até quando perde um dente inferior, o superior migra para baixo. Então, a nossa arcada, ela tem essa harmonia. Então, um pequeno deslize na hora de refazer esse contato, não retomando a morfologia ideal, a gente vai desequilibrar essa oclusão dental e a gente não quer fazer isso, né? Então, na hora que a gente for fazer essa morfologia do contato proximal, a gente tem que lembrar que nós vamos o quê? Garantir a permanência desse contato proximal para mantermos esse equilíbrio, né, na oclusão. E lembrar, quando fizermos isso, que na face proximal tem um local de maior convexidade, que está onde? Que está lá no terço oclusal, que na anatomia e escultura vocês aprenderam que chama de bossas proximais. Então, esse é o quê? É o ponto mais saliente em que os dentes entram em contato. Então, quando formos refazer a nossa classe 2, nós temos que lembrar desses detalhes da anatomia dos dentes nas proximais. Mais um detalhe que eu quero relembrar com vocês do contato proximal, isso aqui, ó. Os contatos proximais, eles existem para ser analisados tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Como que a gente observa ele no sentido vertical? Essa foto que está aqui, ó. A gente observa que ele é delimitado em dois espaços. O espaço que parte do ponto de contato para a oclusal e esse espaço que fica aqui abaixo, entre o ponto de contato e a minha papila interdental. Então, o que quer dizer isso? Eu não tenho uma superfície de contato, eu tenho um ponto de contato. Qualquer material que eu colocar a mais aqui, que eu deixar, eu vou estar interferindo, eu vou estar invadindo esses espaços que têm que ficar livres, tá bom? Então, eu vou manter esse ponto de contato aqui. Vai continuar livre o espaço entre a papila e o ponto de contato, e entre a oclusal eu vou reanatomizar de forma que esses espaços sejam preservados. E olhando por cima, eu tenho a minha visão horizontal, que é onde surge o quê? As minhas famosas ameias. Aqui é a meia vestibular e a minha meia lingual.
Então, eu vou esculpir a minha restauração agora, classe 2, lembrando de obedecer todos esses espaços, preservando eles e fazendo com que eles surjam novamente. Fazendo os meus contornos bem feitos, o meu ponto de contato bem feito, a minha crista marginal bem feita, para que esses pontos fiquem evidenciados. E mais, quando eu vou fazer classe 2, uma restauração, eu vou lembrar da morfologia daquele espaço, da minha proximal, para eu poder trazê-la de volta, resgatar de volta. Eu não vou só acumular um material ali de qualquer jeito. E vou lembrar que para fazer classe 2, independente do material que eu vou usar, até, gente, quando eu estou indo fazer um curativo, um selamento provisório, eu vou usar matrizes e vou usar cunhas. Aqui não tem necessidade, essa aula ela tem um pouco falando, os slides falando sobre as características das matrizes. Vocês sabem muito bem, já até fizeram provas sobre esse conteúdo. Eu quero apenas lembrar que quando a gente vai fazer classe 2, primeiro eu uso a matriz na hora do preparo para proteger o dente vizinho. Agora a matriz vai sair do meu dente vizinho e vai vir para o meu dente a ser restaurado. Tá bom? Agora eu adapto ela no dente a ser restaurado. Agora eu estou fazendo a minha restauração. Eu não adapto ela mais no dente vizinho, não. Ela agora vai ter a função de substituir as paredes que estão ausentes, para que eu possa compactar o material que eu vou colocar ali e ele nem extravase, e ele nem grude no dente do lado, que ele possa ter forma ali dentro dessa caixinha, tá joia? Então, nesse momento, eu vou adaptar a minha matriz no meu dente que vai ser restaurado, tá joia? Aqui, posso usar os dois tipos, aquele que você vai ter mais habilidade para fazer. Se você quiser universal, usando o porta-matriz, beleza, não. Eu gosto de fazer matriz T, ou meu porta-matriz tá sujo, já usei, não foi esterilizado ainda. Não tem problema, podemos usar também as matrizes individuais, tá bom? Então, seja qualquer uma que você escolha, o importante é você usar. Não podemos fazer restauração classe 2 sem usarmos o auxílio das matrizes. E, agregada a matriz, eu vou adaptar a minha cunha. Porque a cunha faz o quê? Ela vai permitir esse ajuste correto da matriz. Então, lembrar também que eu vou usar cunhas. Então, essas duas sempre andam juntas, matrizes e cunhas, para fazer classe 2. Vamos olhar um pouquinho aqui que eu quero mostrar com mais detalhe para vocês algumas particularidades da cunha. Quando eu vou escolher a minha cunha, ela tem um formato mais ou menos que assemelha a uma pirâmide triangular. Só que essas cunhas, elas podem vir assim, ó, na minha caixinha, com várias cores. Eu já falei para vocês que cores na odontologia não é para ficar bonito. Geralmente são códigos para querer me dizer que elas têm espessuras diferentes. Então, geralmente, da cor mais clara para a cor mais escura, essas espessuras, ou quando é granulação em disco, vão aumentando. Quanto mais clara, no caso da cunha, quanto mais clara, mais estreita ela vai ser. Mas, gente, acontece de ter paciente, de ter o espaço interdental muito apertadinho. Às vezes a cunha, mesmo você pegando a mais estreita, ela não fica compatível para aquele espaço interdental. Ela entra forçando, ela entra amassando, danificando a minha matriz. E eu não quero isso. Eu quero que ela adapte de forma correta, que ela adapta justa, ela não vai ficar folgada, mas eu não quero também que ela deforme a minha matriz. Porque se ela deformar a minha matriz, a minha parede vai ficar consequentemente deformada. Vai interferir no resultado final da qualidade da minha restauração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa matriz, ajustar direitinho, seja T, seja a universal que você usou, e você vai testar a sua cunha. Você vai olhar, é um paciente que tem tipo um diastema, um espaço grande ali. Vou pegar uma matriz mais larga. Não, é um paciente que tem um dentinho bem apertadinho, que eu tive até dificuldade para descer a matriz. Pega uma cunha mais estreita. Mesmo assim, ela entrou você forçando, você tem truquezinhos para você deixá-la ainda mais estreita. Você pode
de forma que ela fique bem adaptada nesse espaço interdental. O que não pode você colocar ela de qualquer jeito, tá? Então, todos esses cuidados ao realizar uma restauração classe 2, isso aqui não, volto a dizer, não é só pensando em amálgama. Se está fazendo resina também, a sua matriz tem que ficar bem adaptada. Isso já vale para a clínica de vocês, tá? Então, a gente pode usar de alguns equipamentos que temos em mãos para deixá-la mais estreita. Se o espaço já é o contrário, é muito largo, o paciente tem diastema, você pode usar até colocar duas, uma ao lado da outra. Não tem problema, tá bom? O importante é que ela fique justa. Porque às vezes você vai colocar a sua cunha, ela vaza lá do outro lado. Ela cai de tão largo que o espaço é. Então você coloca duas e aí você consegue adaptar direitinho. E como que ela pode ser inserida? Ela pode ser inserida você segurando ela, porque pensa, gente, ela é pequenininha e você vai levar ela lá no espaço, lá atrás, também pequenininho, dentro da boca, que tem língua para te atrapalhar, que tem bochecha para te atrapalhar, que já tem, às vezes, o isolamento absoluto, às vezes você conseguiu isolar absoluto, tem a matriz, tem todos aqueles artefatos lá em volta. Então, às vezes facilita você levá-la ou com a ponta da sua pinça ou com a ponta de um alicate ponta reta também. Tá? O importante é você levá-la de forma firme. Se conseguir com a mão mesmo, não tem problema, tá bom? Pode usar com a mão mesmo. Às vezes é um paciente com uma abertura bucal boa, você tá tendo um acesso legal com a própria mão, mas se não teve, a gente vai usar dos nossos instrumentais de pontas de apreensão para poder levá-las lá. Então, ou a pinça, porta-algodão, ou um alicate de ponta reta. E qual que é a posição? Geralmente, gente, geralmente não, sempre, desculpa, sempre vai ser da meia maior para a meia menor. Geralmente, agora que é a hora de usar o termo geralmente, a meia maior é a lingual. Então, 90% dos pacientes, você vai levá-la da lingual em direção à ponta dela para vestibular. Mas isso aí você vai olhar lá na hora. Se for uma pessoa que é o contrário, você vai levar da vestibular para a lingual. Mas na maioria dos casos, 90 a 99% dos casos, a cunha entra da meia lingual em direção à meia vestibular. Então, aqui na vestibular que vai aparecer a ponta fina dela. Outro detalhe, a base do triângulo. Deixa eu ver se eu... Peraí, que eu acho que a bateria tá acabando aqui, gente. Peraí. Não, beleza. Ai, peraí. Mau contato. Voltou. Desculpa. Outra coisa, a posição dela. Eu não falei para vocês que ela tem uma base tipo de pirâmide triangular? Então, a base mais larga vai ficar, a parte mais larga aqui, ó, vai ficar apoiada na minha gengiva. E o topo do meu triângulo, ela vai entrar em direção à oclusal, tá bom? Então, é assim que ela fica. Aí, você vai e adapta ela entre o dente vizinho e a matriz. Outro detalhe da cunha. Se essa cunha não for bem adaptada, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar falha na minha restauração. E falhas em um compartimento muito estreito e difícil da pessoa talvez perceber e de higienizar. Olha aqui, olha. Essa cunha aqui, ela não foi adaptada de forma correta. Observa nessa radiografia aqui, ó. A restauração, classe 2 complexa, todas duas, em que aqui, ó, eu observo um excesso de material. Eu vejo um degrau. Esse material aqui, essa restauração, tinha que terminar em ponto zero. Ela tinha que terminar, ó, no nível do dente aqui. E ela deu um excesso. Isso aqui provavelmente ou não usou a cunha ou colocou ela na posição incorreta. Então, ela tem que ser colocada de forma correta para que não aconteça isso. Isso aqui, gente, é uma das falhas mais graves em restauração classe 2, porque, infelizmente, o que vai acontecer? O paciente que geralmente já tem classe 2, ele já não é um paciente muito que gosta de usar fio dental.
Se ele começar a passar fio dental aqui, porque você ensinou ele, ó, você deu cárie aí nesse lugar, você não estava higienizando bem, escova não limpa. E esse fio dental começar toda hora a agarrar aqui e desfiar, às vezes ele não vai nem te avisar. Ele vai parar de usar. Ah, esse dentista mandou usar fio dental? Aí eu uso fio dental, toda hora fica desfiando, agarrando, não usa. O que vai acumular aqui? Vai acumular placa. Vai conseguir higienizar? Não vai. Vai dar uma recidiva de cárie. Quem tá logo aqui do lado, ó, a polpa. Essa cárie vai crescer, vai chegar rápido na polpa, não é visível, ele tá olhando no espelho, tá escovando dente, não tá vendo. Às vezes vai estar sem sintomatologia, ele vai sentir dor só na hora que já deu um canal. Então, nós não vamos deixar isso acontecer com as nossas restaurações, não. Nós vamos adaptar as nossas cunhas bem adaptadas. E onde que eu vou colocar ela? Ela tem que estar levemente abaixo da minha parede cervical ou parede gengival, qualquer um dos dois nomes está correto para essa parede aqui, ó. Se ela ficar acima da minha parede, ela entra com a matriz para dentro do meu preparo, ela danifica e peraí, desculpa. E aí o que acontece? A minha restauração fica com esse defeito que também vai ter acúmulo aqui, ó, de placa, não vai conseguir higienizar, o fio dental vai passar reto, não vai limpar e vai dar recidiva de cárie aqui no ponto da parede cervical. Se eu ponho ela muito abaixo, acontece isso aqui que eu falei para vocês, ó, dá um degrau, dá um excesso de material. Então, a posição correta dela, ó, é no nível da parede cervical. Ela vai ficar bem adaptada no nível da minha parede lá gengival. Que aí eu tenho certeza que eu não vou ter nem ela danificando a minha matriz e nem ela fazendo com que acúmulo de material fique em excesso ali e cause restaurações com esse tipo de falha aqui, ó. Sem adaptação na parede cervical. E aí, qual que é o protocolo? O protocolo de restaurar classe 2. Nós vamos seguir a mesma coisa de fazer uma classe 1. Só lembrando que depois que eu fizer o meu preparo, que eu fiz o meu isolamento absoluto, que eu fiz a proteção da minha parede, eu vou adaptar a minha matriz e vou adaptar a minha cunha. Depois eu começo a condensar com os meus condensadores, usando os meus brunidores e esculpidores. Tá joia? Então, eu só não posso esquecer. Por que, professora, que você colocou a matriz e a cunha depois de fazer a proteção? Se eu coloco ela antes, está errado? Não é que está errado, mas dificulta para você. A gente sempre fala que quando a gente trabalha em classe 2, a gente trabalha em compartimentos apertadinhos de difícil acesso. Pensa, por exemplo, você levando o cimento hidróxido de cálcio. Vocês vão ter essa experiência no laboratório. Você pega a porçãozinha do cimento hidróxido de cálcio com a ponta do seu porta de cal e vai levar lá dentro com todo esse artefato em volta, com a matriz e com a cunha. A chance de você esbarrar nas paredes circundantes é maior, de você esbarrar e sujar essa matriz é maior. Então, você faz primeiro a sua proteção, você tem uma visibilidade melhor, um acesso melhor. Depois que você fez a sua proteção com o material que você usou, você confere se as paredes circundantes estão limpas, aí depois que está tudo ok, você coloca a sua matriz. Então, isso é para facilitar o seu acesso, tá bom? E aí tá aqui, ó, isso aqui é uma classe 2 complexa, em que a matriz está bem adaptada, ou não está folgada, não está dobrando. Gente, podemos brunir isso aqui dentro, ó, o ideal, com o nosso brunidor, a matriz, para que ela possa fazer, olha aqui ele fazendo isso, ó, para que ela possa fazer o contorno correto da parede. Cunhas bem adaptadas, ó, no nível da parede gengival, ela não deformou, não empurrou a minha matriz para dentro do preparo e ela nem ficou abaixo. Eu tô vendo que ela tá aqui, ó, no nível da minha parede gengival. E aí eu vou brunir a minha matriz por dentro para que ela fique bem contornada para poder fazer o meu ponto de contato direitinho, e aí eu começo a levar as minhas porções de amálgama, que aqui no caso nós estamos falando de restauração em amálgama. Um truque que a gente usa, gente, que facilita muito na hora da escultura. Nós enchemos primeiro as caixinhas proximais
E aí a gente brinca que a gente transforma um preparo classe 2 composto ou complexo em um preparo classe 1. Eu vou encher, aqui é complexo, eu encho uma caixinha, pequenas porções, lembra que eu falei que a gente condensa pequenas porções para que fiquem mais bem condensadas. Encho uma caixinha, depois encho a outra caixinha. O que ele virou? Virou um preparo classe 1. E aí que eu vou de forma uniforme condensar na minha pulpar e terminar finalizando, enchendo essa caixinha toda até que chegue no ângulo cavo superficial. Lembrando que as primeiras condensações, elas são em sentido verticais, em direção a pulpar. Quando eu estou chegando na borda, perto do ângulo cavo superficial, eu já inclino os meus condensadores e já troco o tamanho, já pego um condensador maior e vou condensando em direção aos meus ângulos, já definindo assim formato de vertentes internas e também selando bem esse material aqui na borda, porque eu não quero que ele descole, porque se ele descolar, vai acumular biofilme, vai acumular placa, o paciente não vai conseguir tirar e essa restauração vai ficar falha. Vai ter recidivo de cárie, vai ter microinfiltrações. Tá vendo? Então, aqui, ó, a posição do condensador vertical e depois que vai chegando próximo ao ângulo cavo superficial, começa a condensar em direção à borda desse preparo, para que ele fique bem adaptado aqui. Feito isso, gente, nós vamos esperar o momento do grito do amálgama para você começar a esculpir. Então, aí você fez uma pré-brunidura, ó, já tentou colocar mais ou menos, tirar alguns excessos, não tá aquele amálgama reto, você já conseguiu com esse condensador inclinado já fazer alguma característica de cúspide e aí você espera o grito do amálgama para começar a esculpir. Aqui na classe 2 você tem que lembrar que você vai esculpir as características internas do oclusal, mas você também vai fazer quem? A crista marginal. E aí tem um truque que alguém descobriu, que a literatura não fala o nome, mas alguém descobriu que facilita muito fazer a crista marginal usando a sonda exploradora. Você inclina ela, ó, deixando a ponta encostada na matriz e o corpinho da ponta dela apoiada na sua amálgama, na face classe 2, com uma inclinação mais ou menos de 45 graus. E aí você faz movimentos de vai e vem em direção vestibular, lingual, vestibular ou palatina, se for um superior. Esse movimento que você faz com ela inclinada 45 graus, ela vai te dar esse formato aqui, ó, que você queria, ó, de crista marginal. Então, isso é um truque que a gente usa para esculpir e que dá super certo a classe 2, a crista marginal. Olha, veja que enquanto ele está fazendo isso, ó, não removeu nada. Tá ali a sua matriz, tá ali a sua cunha, a ponta da sonda apoia sobre a matriz e aí ele vai fazendo esses movimentos de vai e vem com um ângulo de 45 graus em direção ao vestibular e lingual para surgir essa crista. Feito isso, fez os detalhes lá de sulco principal, sulcos secundários, esculpiu as cúspides, dando as características das vertentes internas com Hollenbeck 3S, se você observa que o seu amálgama já endureceu, você pode finalizar essa escultura, fazer o acabamento sem a matriz, para facilitar para você. Só que você tem que ter certeza que esse amálgama já endureceu, que é de 3 minutos e meio a 4 minutos, que geralmente isso acontece. Por segurança, você espera uns 5 minutos, né? E aí, gente, na hora de remover essa matriz, essa foto aqui mostra muito bem, nós também não podemos removê-la de qualquer jeito. Esse material, para tomar presa por completo, ele demora de 24 a 48 horas. Se eu puxar, se eu tirar essa matriz aqui de qualquer jeito, eu corro o risco de vir trazendo toda essa restauração da caixinha classe 2 junto. E aí você pensa assim, eu faço 1, 2, 3 vezes, eu não sei fazer restauração classe 2. Que toda hora que eu retiro, ou ela desmorona toda, ou ela vem agarrada na minha matriz. Mas não é. É porque você está tirando de forma errada. Então, o ideal, se é matriz T, você corta. Se você estava usando a individual, você corta ela
e puxa ela lateral ao dente. Ela não sai por cima, em direção ao oclusal. Ela sai lateral, em direção à lingual ou em direção à vestibular, o que for melhor para você tirar. Esse movimento que a pinça está fazendo aqui. Se você estava usando com porta-matriz, se não era T e você não quer cortar, é só você soltar, tirar o dispositivo que estava segurando a tira, que é o seu porta-matriz. Você solta, você abre e aí você puxa também essa fita em direção lateral. Então, primeiro você remove cunhas, sempre também lateral, né? Você entrou com ela assim lateral, você vai tirar lateral, você vai puxar a cunha para cima. Né? Injustificava isso, né? A matriz é que às vezes a pessoa puxa para cima porque a gente entra com ela de cima para baixo. Aí para tirar você tem a tendência de puxar ela de baixo para cima. Então não vamos puxá-la nunca de baixo para cima. Então tirou as cunhas, ou soltou a matriz ou cortou, o que você achou melhor, e vai removê-la puxando com uma pinça de forma lateral. E aí, gente, vamos tirar esses excessozinhos, ó. Aqui a crista está um pouco mais alta, vamos limpando com o nosso Hollenbeck e evidenciando mais a nossa escultura e esculpindo para dar brilho. E aí tá pronta a sua restauração classe 2. A joia, olha só, aqui ela já tá bem esculpida, bem evidenciada e bem brunida. Ó. Já começou a ter brilho. Finalizada a escultura, você pode conferir com o fio dental. Só lembrar que o fio dental, se você ver se ele vai entrar direitinho, você não vai puxar ele nesse dia para cima. Você vai puxar também igual a matriz de lado, porque essa restauração ainda não tomou presa total, ele ainda tá mole, tá bom? Então você pode confirmar se você achou que ficou algum excesso, se quiser passar uma lixinha de amálgama ali, só aquele acabamento no momento para o paciente não sair com o dente grudadinho. Mas se você adaptou, gente, a sua matriz direitinho, a sua cunha, isso não vai acontecer. Ela não vai estar grudada, tá? Mas você pode conferir com o fio dental. Mas só lembrar de não puxar para cima para não soltar. E aí depois disso vai vir o acabamento e o polimento 24, 48 horas depois, que são temas da nossa próxima aula, tá? Então aí, ó, tá prontinha a sua classe 2, linda, maravilhosa. Então o que nós não podemos esquecer de classe 2? Que a gente vai só revisar os pontos aqui, que a gente não vai apenas devolver a escultura oclusal. Eu também quero devolver a escultura proximal. E na hora de devolver a escultura proximal, eu tenho que lembrar que o meu dente tem que ter ponto de contato. Aqui, gente, no manequim, às vezes é difícil de conseguir, tá? Vocês vão ver que na boca do paciente não, é fácil. Mas o manequim, às vezes, é difícil conseguir ponto de contato, porque é manequim. Mas, então, eles não têm os pontos de contato tão próximos, tão bons. Mas nós vamos tentar fazer o melhor possível para, na hora de que fazer na boca, vocês não terem essa dificuldade. Então, adaptar bem matriz, adaptar bem cunha e fazer a escultura no final, lembrando de esculpir a crista usando a sonda exploradora e lembrando na hora de remover a matriz, remover sempre pela lateral do dente, saindo pela vestibular, para não danificar a escultura que eu fiz tão bem feita, né? E nem soltar aonde que eu condensei na classe 2. Então, é isso aí. É isso aí que eu tinha para falar para vocês de classe 2. Nós agora, na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre o acabamento e o polimento de amal. Tá bom? Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês e toda a família. Continue firmes no estudo, dedicado, com disciplina para estudar do jeito que vocês têm conseguido fazer. Tá joia? Qualquer coisa é só me chamar, vocês sabem disso. Beijão, Deus abençoe vocês. Tô com saudade.